Olá, boa tarde. Mais uma vez a gente está aqui no QG da Cerveira Real Estate com um amigo e parceiro, o Elcio Gomes, que vai estar hoje para contar uma parte que eu acredito ser muito importante para você que tem interesse em comprar imóvel aqui em Miami. Tudo bem, Elcio? Tudo bem, prazer estar aqui, obrigado. Imagina, o prazer é meu. O Elcio, na verdade, vem de uma carreira de investment banking, né, trabalhando em banco, e também em produtos do mercado financeiro. E hoje ele trabalha num fundo que tem uma opção interessantíssima para quem quer financiar um imóvel aqui nos Estados Unidos. Eu vou primeiro falar um pouquinho sobre o que é o financiamento. Então, o financiamento normalmente ele é de certa forma, um colateral que você toma em cima da posse de um imóvel. Esse colateral pode ser simplesmente o seu imóvel que está sendo comprado, e você normalmente dá uma entrada, e depois você tem parcelas que podem ser fixas ou não. E esse financiamento pode ser feito com diferentes entidades. Pode ser feito com um banco, pode ser feito direto com um incorporador, Uhum, uhum. ou pode ser feito nesse modelo que o Elcio vai trazer hoje para a gente, que é um modelo super especial e diferenciado, porque facilita muito, especialmente se você é brasileiro e tem imóveis no Brasil. Então eu vou passar a palavra para o Elcio e vou começar perguntando, como surgiu essa ideia e como surgiu, essa sua vontade de trabalhar nesse mercado. Legal. Obrigado por estar aqui novamente, né? É, bom, essa ideia, na verdade, essa linha de financiamento, ela já existe no Brasil com outros objetivos e eu estou aqui em Miami há 10 anos e a minha esposa trabalha com mortgage aqui, né, com financiamento imobiliário aqui. Então, quando eu entendi as dificuldades que ela tinha para aprovar um brasileiro num banco americano, e quando eu conheci esse produto, o meu sócio hoje dessa operação aqui, que tem esse produto no Brasil, eu falei, cara, peraí, a gente consegue resolver um monte de entrave, um monte de problema com esse produto trazendo para cá. Então eu me tornei sócio dessa empresa aqui. A Uhum. gente tá com escritório em Miami, estamos abrindo Orlando, já tem uma pessoa lá em Orlando. É, indo para Boston também, já tem uma pessoa engatilhada lá, então a gente, na verdade, não é nada muito novo, o que é Uhum. novo é a forma da gente trazer esse dinheiro para cá e de usar, então a gente conseguiu algumas aprovações especiais no Brasil, a gente vai falar um pouco mais agora sobre isso, mas ela resolve muito dos problemas, né, que eu via quando chegava um brasileiro lá para fazer um financiamento aqui, né? Aham. Quais são os principais problemas, aquelas dores de cabeça que eu tinha? Eu falei, Claro, cara, a gente é. resolve esses problemas, entendeu? Acho que é que a gente vai falar um pouco aqui agora. Sem dúvida. Primeiro de tudo, eu queria que você contasse um pouquinho da empresa, como você estava me falando antes, que é uma empresa super sólida, até para a gente explicar, porque, querendo ou não, é uma confiança da gente, Sim, de oferecer isso para os clientes. Então, acho super claro. importante a gente mencionar isso também. Não, legal. A empresa existe há mais de 30 anos, a sede fica em Curitiba, a gente tem escritórios em São Paulo, no Rio, o nosso escritório fica, a gente tem um escritório na Faria Lima, uma casa nos Jardins, tem um escritório na Barra, no Recreio, no Leblon, escritório em Brasília e agora esse aqui em Miami. A empresa, ano passado, esse tipo de operação de crédito imobiliário fez 12 bilhões em crédito imobiliário, então Uhum. temos 210 mil clientes, então é uma empresa Muito bastante sólida. sólida. Então deixa eu, só voltar um pouquinho, normalmente o financiamento imobiliário aqui em Miami, quando você compra uma propriedade que é pronta, um cliente estrangeiro normalmente tem que dar de down payment, que é a entrada, algo em torno de 30 e 40%. E depois, mesmo ele sendo, estrangeiro, ele pode procurar um financiamento em um banco americano ou não, e esse financiamento, normalmente aqui nos Estados Unidos, são parcelas fixas que duram normalmente alguma coisa entre 30 anos. O grande achado, da empresa do Elcio foi: não necessariamente o cliente tem esses 30%, né. Então como Uhum. é que eu posso resolver, porque ele pode pagar a parcela, ele tem tranquilidade para isso, inclusive, essa tranquilidade financeira dele pagar essa parcela é o trabalho do banco que vai Uhum, fazer esse financiamento, mas uhum, muitas vezes ele não tem naquele momento disponível, o uhum. dinheiro dele está investido Sim, ou ele tem sim. muitos imóveis, ele não tem disponibilidade financeira naquele Uhum. momento para dar
essa entrada. Então aí o Elcio vai contar pra gente um pouquinho, como é que eles funcionam nesse sentido. Legal, essa era uma das dores, né? Aquela liquidez, às vezes, né? Para você tá comprando um imóvel de, sei lá, US$ 1 milhão, você tem que dar 300, 400, dependendo da avaliação, né? US$ 500 mil, né? Quer dizer, o cara tem essa liquidez na mão ali para poder dar essa entrada. Então, o que a gente faz, a gente pega um colateral do imóvel do cliente no Brasil. Então, normalmente, o cliente que está investindo em Miami, nos Estados Unidos, de uma forma geral, é um cliente que gosta do mercado, né, de real estate, ele Uhum. tem uma série de propriedades no Brasil, não é aquele acordou e, hoje eu vou investir nos Estados Sim, Unidos. claro. Ele tem a casa de Angra dele, o Campo de Jordão, ele tem os apartamentos que ele aluga, né? Ou é uma Esse, pessoa que tem até vários imóveis, por exemplo, comerciais. A gente tem sim, muito sim, cliente sala que, né, que comercial, investe muito em ah, imóvel e sempre ah, no imóvel comercial e acaba que ele, quando ele vai comprar uma coisa para ele, ah, ele não tem essa liquidez. exatamente. Não, e a gente como garantia, a gente pega também sala comercial, terreno, fazenda, propriedade rural, todos esses tipos de propriedades no Brasil, né? Então, esse cara normalmente ele resolve fazer esse investimento e ele tá, acho que o momento da bolsa não é um momento bom também, né? Sim. Então, para ele vender e realizar esse E momento, tem um timing, né? Porque ex- às vezes, e muitas vezes, quando você acha um bom negócio aqui, não é uma coisa que você consegue esperar um ah, mês, né? É ah, uma coisa que você tem que, de certa forma, sim, agilizar o mais rápido possível para você, sim. que você não perca a oportunidade. Exatamente. Então, e aí a gente tem vários tipos de linhas de crédito, né, para isso. Então, tem aquele linha de crédito emergencial, que não é a mais barata, que a gente aqui nos Estados Unidos chama de hard money, né, que o Aham. cara levanta o dinheiro muito rápido, mas ele não perde a oportunidade, e depois ele levanta uma linha mais barata e faz aquela troca Sim. de uma linha para outra. Normalmente ele precisa de mais de uma propriedade, isso no Brasil, né, eu tenho vários exemplos de clientes que têm várias propriedades, ele faz times diferentes para cada uma para poder levantar esse dinheiro mais barato. Mas é isso, quer dizer, a gente consegue levantar esse dinheiro, né, se precisar rápido, se precisar um pouco mais lento, né, que aí você consegue uma taxa melhor, mas ele não precisaria dar entrada nenhuma, né? A gente levanta o dinheiro em cima daquela propriedade Que ele já e tem. E exatamente. quantos por cento do valor da propriedade ele pode levantar para investir Eu vou te aqui? dar eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito do exemplo, que às vezes a pessoa, né, se vê naquela situação. Então, por exemplo, eu tenho um cliente com uma casa em Angra, cara, uma casa, ele mandou o PDF da casa para ir a particular, alugar para parar barco, mas fora de condomínio. Estava 2 anos tentando vender essa casa. Uhum. A gente fez o appraisal, né, a avaliação da casa. Ele estava pedindo um pouco mais do que isso. Eu fiz uma avaliação de 14 milhões, que ele falou: não, 14, né, tá legal. É, e a gente fez todo o trabalho com ele de levantamento do dinheiro, então ele está comprando um apartamento. Só que aí, no caso dele, como a casa valia 14 milhões, o apartamento que ele quer comprar custa US$ 2 milhões aqui, ele está pagando cash esses 2 milhões de Entendi. dólares, entendeu? Então ele poderia, assim, Mas dar ele uma consegue entrada. levantar até quase 100% do valor da Exatamente. avaliação. Exatamente. Praticamente 100%. Se ele está comprando aqui, aí você conhece melhor do que eu, né? Se você emite aquele as-is, né? Aquele, Uhum. aquele contrato, com esse contrato eu consigo aprovar 100% da avaliação que a gente faz da propriedade dele no Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje no Brasil são 5 empresas cadastradas pelo Banco Central. Uhum. A gente escolhe uma das 5. Então, a empresa vai lá, ela que faz para os grandes bancos, né? São empresas conhecidas no mercado, e ela faz o appraisal, né? Que a gente chama aqui, né? A Sim. avaliação. Avaliou o imóvel. Se ele me falar, ó, esse imóvel vale 5 milhões de reais, vamos supor que o dólar está 5 para 1, eu consigo US$ 1 milhão para ele aqui, entendeu? Mas eu estou sempre em cima da avaliação que foi feita lá. E me explica um pouquinho qual, além, obviamente, da avaliação do imóvel, tem alguma outra coisa que vocês vão olhar no cliente? Tipo, como é que funciona um pouquinho o processo para a gente entender se é como eh, um mortgage normal, que ele de fato esmiuça um pouco a vida da pessoa para saber se ele tem condição de Sim, cumprir com sim. as obrigações, né? Sim, sim. O processo é mais simples do que o mortgage aqui, né? Lembra que eu conheci o processo do mortgage aqui? Primeiro que, como é uma empresa brasileira, a gente conhece melhor, né? Quando Claro, você pega um mortgage num banco aqui, o maior desafio, né, é o income, né? sim. Principalmente se o cliente é um empresário, tem várias empresas, como é que ele prova aquele income? Ele tem que mostrar que ele consegue pagar aquele valor Aham. em dólar, né, aqui. A gente tem muito mais flexibilidade, mas a gente faz sim, sem dúvida, um cheque. Não, a propriedade é o mais importante, Sim. claro, porque é aquilo que a gente está pegando como garantia, mas a gente precisa ver se ele vai ter condição de pagar, entendeu? Então tem. É mais simples, mas tem também. Não, e eu acho que é importante dizer que que não é porque é simples que também é para todo mundo,
né? Eu costumo até dizer, e ontem eu estava com um cliente no telefone falando sobre o assunto do EB5, né, que é o visto de investidor. Eu falei para ele, o mais importante não é necessariamente você ter os $1 milhão que você precisa para comprar o green card, é o que você vai fazer nos Estados Unidos, né? Eu acho que a gente tem que ser, como profissional, a gente, Sim. parte do nosso trabalho também é de alertar os clientes Sim. aonde ele está indo, né? E há uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu, passando bastante tempo no Brasil agora, a gente vê duas coisas, né? É muito brasileiro com medo de um futuro talvez incerto, querendo tirar o dinheiro do Brasil, mas ao mesmo tempo com muito medo de fazer uma dívida em dólar. Então, são duas coisas que correm em paralelo, e talvez essa opção de você fazer uma dívida num imóvel seu que talvez esteja parado no Brasil, né, que você não está conseguindo vendê-lo nesse momento também de insegurança no mercado no Brasil, você usá-lo e fazer uma dívida em reais, né? Perfeito, exatamente. Acho que essa daí seria a segunda maior dor, né? A primeira maior dor é a entrada, Sim. né? Ou dá 300, 500 mil dólares, depende do imóvel que você está comprando. E a segunda é essa, o cara, quando ele faz uma dívida aqui em dólar, por mais que, né, existem opções de parcelas fixas em dólar em 30 anos, mas quanto é que vai estar esse dólar em real daqui a 10 anos, Exato, entendeu? Ele tem medo. Então, se você trava, o que a gente faz? A gente trava o valor do dólar no momento que a gente manda o dinheiro para cá. Uhum. Então, pegando esse exemplo de novo de 5 milhões, né? Se ele tem uma propriedade de 5 milhões de reais no Brasil, a gente pegou essa propriedade, fez a avaliação, deu 5 milhões. A gente pegou, levantou os 5 milhões para ele. No momento que a gente manda esse dinheiro para cá, naquele momento a gente trava o dólar. Então, a dívida dele vai ficar em 5 milhões. Se o dólar tiver 5 para 1, né, que é a conta mais fácil, eu entreguei $1 milhão para ele aqui, entendeu? Mas ele, lá no Brasil, ficou com uma dívida de 5 Em milhões. reais. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, que a gente estava conversando antes, que eu quero que o Elcio explique, é que esse financiamento ele pode ter timings diferentes. Então, por exemplo, vocês todos que estão me ouvindo sabem que eu sou a número 1 a favor de pré-construção por inúmeros motivos, mas o motivo principal que eu costumo dizer é que eu não quero um cliente uma vez. Eu quero que esse cliente seja meu cliente recorrente. E, historicamente, quando você compra um imóvel, especialmente na cidade de Miami, numa boa localização, na planta, a sua chance, não sou eu que estou dizendo, o MLS diz isso, de quando você pagou para quando você vendeu, a chance de apreciação do seu capital é enorme. E o El estava me contando um pouco que quando o cliente tem esse timeline mais flexível, que, por exemplo, no caso do The Avenue em Coral Gables, você tem que colocar agora 10%. Em 6 meses, você coloca mais 10%. E você dá os 50% até você chegar nas chaves, você tem com eles como planejar esses pagamentos e conseguir uma taxa melhor. Então, conta um pouquinho pra gente como é que isso funciona. Esse para mim, é o melhor modelo de todos, porque uma chave importante aqui tá no time. Lembra que a gente falou, aquele cara que fechou urgente, é um hard money, ele vai pagar Juros maior. é o maior juros que a gente tem, e aí esse dinheiro de hard money ele pode chegar até 16% ao ano, tá? Que é caro, né? Agora, um cara desse planejado, né, um modelo desse, né, que a gente está falando planejado, aí a gente consegue trabalhar um juros de 5 a 8% ao ano, que quando você compara com juros americanos, né, se você fizer um mortgage aqui hoje, é isso que você está pagando, é 8%, 7%. Então, se você puder, com esses benefícios, né, da entrada, da parcela em real, puder fazer uma taxa de juros muito parecida com o que você faria aqui, por que fazer aqui, entendeu? Sim. Então, você falou, né, isso aqui uma das razões que está acontecendo, a gente falou semana passada, né, eu tô com um cliente seu, não sei nem se é seu, mas é um cliente do Aston Martin, né, que foi exatamente isso, ele tem agora que pagar os 700, eu fiquei, inclusive, impressionado como o imóvel subiu, que negócio. Muito, é isso que eu falo. Que negócio que ele fez. A gente, e eu tenho falado muito para os corretores no Brasil, né? Tenho explicado muito como é que funciona isso, e eu falo, gente, a gente não quer cliente uma vez só. A gente quer cliente sempre. Eu tenho a melhor ferramenta do mundo, que não sou eu que estou falando. Tá lá, listado na cidade, que aquele imóvel foi pago em 2000 informação aberta, né? X, 1.750.000. E vai ser vendido por, talvez, 2 milhões.
né? Alguma coisa que a gente fala, alguma coisa entre 30% de apreciação de capital, obviamente, no tempo, né? Ninguém vai Claro, entrar hoje e sair amanhã, lógico. porque não é, a gente sabe que a gente, Hum, não é necessariamente o jeito que se faz o hum. melhor dinheiro, mas sim, pré-construção, historicamente, se você pegar a Podi, se você pegar o Vila Regina, se você pegar Bristol, se você pegar Trump Towers, you name it. Todos eles que foram comprados na planta têm a prestação de capital É, independente da economia dos Estados Unidos. claro, É uma claro. curva sempre, O melhor negócio é na compra, né? Quando você compra bem, né? sem dúvida. Eh, e o comprar bem não é só o preço do imóvel, né? Tá ligado também ao financiamento. O mortgage do meu apartamento, eu tô vendo o meu prédio daqui, né? Dá pra ver daqui da janela. O mortgage do meu apartamento, eu fechei lá atrás, para mim foi um excelente negócio. Eu pago 2,5 ao ano fixo, 15 anos. Quer dizer, é um negócio que não existe mais hoje no mercado. Quer dizer, quando Sim. você compra bem, e é um pouco do que a gente está falando aqui agora, né? Se você faz um financiamento bem, e para esse modelo de construção ele é interessante, porque você consegue realmente uma taxa muito boa, né? Aí você está fazendo um bom negócio, né? Eu queria falar duas outras coisas só para não perder. Uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, porque eu tenho falado muito, muito com os corretores no Brasil, e esses corretores têm muitos, muitos, muitos clientes com muitos imóveis comerciais, que não necessariamente estão ocupados no momento. Então, assim, é um imóvel que ele não está tendo uma renda. E aí o Elcio estava me explicando que eles fazem algum tipo ah, explica melhor, para você usar as palavras certas. Não, tá ótimo. Tenho chamado esse modelo de antecipação de aluguel. Uhum, Né? Quando você tem uma empresa, você faz antecipação de recebíveis, né? Antecipação de cartão de crédito. Né? O que é uma antecipação de aluguel? Né? Na verdade, vou por exemplo, você tem um aluguel de um imóvel, de uma sala comercial, de uma casa que, sei lá, te paga 5 mil por mês de aluguel. Né? Você recebe aqueles 5 mil por mês. Se você pegar em 20 anos, você vai receber em 20 anos 5 mil por mês, a gente está falando de 1 milhão. sim. Né? Se eu te falar que você consegue levantar esse 1 milhão agora, né? Trazer esse 1 milhão para esse momento e nos próximos 20 anos você ficar me pagando aquela parcela, não é que a garantia é o imóvel, não o aluguel. Mas é isso, né? Quer dizer, eu te empresto esse 1 milhão agora e nos próximos 20 anos, que é o financiamento que a gente faz é de 20 anos. Nos próximos Aham. 20 anos, aquele aluguel vai pagar. Você Eu até vai pagar, brinco. o exato aluguel vai pagar sua É, parcela. exatamente. É quase que botar na conta corrente ali, né? Na mesma conta que você recebe o aluguel, você bota um débito automático para pagar a nossa parcela ali. Então você vai. Qual é o risco? Né? Como toda operação tem risco, o aluguel, o imóvel fica desalugado. É, 2, 3 meses. Porque às vezes, se for um bom imóvel que aluga fácil, né? O teu risco é pequeno, né? sim. Mas se não, você fica ali. Esse dinheiro que você trouxe para Não, e cá, tem né? uma outra coisa, né? Você fazendo essa operação de dolarizar um pouco do seu patrimônio, você também já está fugindo do risco, né? Eu acho que isso é muito importante. Todo mundo pergunta, mas você acha que agora é hora de mandar dinheiro para os Estados Unidos? Não, hoje é muito melhor do que amanhã. Isso é certeza, né? Então eu não acho que tem assim um tempo para isso. Eu acho que quanto antes melhor. E quanto mais diversificado for o seu patrimônio, mais chance você tem de ter mais É. solidez financeira, né? Esse é o time de cada um, né, cara? Porque eu me mudei para cá em 2013 e eu comprei meu apartamento em 2014. Cara, quando eu cheguei aqui em 2013, o dólar estava 1,6. E em 2014 ele foi para 1,8, mais ou menos. Alguma coisa. Eu não lembro exatamente os números, né? 10 anos atrás, mas E alguma hoje é coisa. quase 6. Cara, e eu tava assim, na hora de comprar, não, vai voltar para 1,6, vai voltar. Eu tava ali segurando. Aí eu comecei a mandar o dinheiro aos poucos, né, achando que o dólar ia voltar a Sim, 1,6, né? É, eu comprei no início de 2014, se não me engano, ele assim, no final de 2014, ele foi para 2,3, tá? E eu falei, caramba, ainda bem que eu comprei. Hoje, né, é irrelevante se ele era 1,6 ou exato. 1,8. É como a gente costuma dizer. Existe um gráfico Ah, que, se vocês derem um Google, vocês vão encontrar que é do mercado financeiro, do Database, se eu não me engano, que é um gráfico que mostra a curva do real para o dólar em números únicos. E nunca caiu. É uma curva ascendente. Então, assim, hoje é muito melhor do que amanhã, e em geral, diversificação, e eu costumo brincar, diversificação em cimento é muito bom,
Porque cimento é cimento, ninguém vai tirar de você, Não. né? Então eu acho que essas formas de fazer esse financiamento para esses clientes pode ajudar muito. Uhum. E o fato de ter pessoas como você, né, que entendem o cliente, que falam a língua, também faz um Sim. diferencial enorme. A gente sabe que nós brasileiros preferimos, especialmente Uhum, na uhum. hora de fazer coisas um pouco mais complicadas, em Uhum. falar com gente que entende de onde a gente vem, né? Sim, sim. Não, sim, e sabe o que a gente tem feito muito? Quer dizer, primeiro que a gente tem, né, como receber esse cliente aqui, né? A gente tem feito muito também, o cliente visita nossas instalações, a gente tem uma casa ali nos Jardins, Uhum. então, cara, ele vai lá, cara, é uma casa, tem uma equipe lá trabalhando, ele vai conhecer as pessoas envolvidas, então eu acho que isso tudo ajuda bastante aí nesse processo, o nosso escritório do Leblon, né, que é um escritório super bacana também. Então, cara, o cliente tem que se sentir à vontade. Mas no extremo também ele está pegando dinheiro emprestado, né? Sim. Eu tenho que me preocupar quem é ele, né? Claro, não, eu Mas, acho que ambas as partes, mas é isso que eu falo. Por isso que ah, eu acho que é muito bom ter essa proximidade, inclusive, da língua sim, e de pessoas que viveram no Brasil, que entendem um pouquinho como é que funciona o mercado no Brasil e a cabeça dos brasileiros, é o que facilita sim. com que no final, é o que a gente estava falando, né? Dólar a 1,6 ou a 1,8, que diferença faz hoje em dia, né? Nenhuma. Ou um apartamento que eu queria comprar que custava 800 mil ou 820 mil, se é o sonho da sua vida, também não faz a Não, diferença. não. Então, se você consegue formas de realizar esse sonho, fazendo ainda assim um bom negócio, eu acho que é Não, sempre maravilhoso para todos os não. lados. E posso te falar uma coisa? Eu me arrependi de ter vendido meu apartamento. Se eu conhecesse hoje, né, esse produto que a gente tem, pô, eu tinha apartamento na Vila Nova ali, alugado para a Embaixada Americana, sabe? Sabe aquelas coisas assim? Tranquilo, Tranquilo, entendeu? Eu não precisava ter alugado. Se passaram 10 anos, eu estaria com o apartamento lá hoje, até hoje, né? sim. Na época eu vendi porque eu tive que dar uma entrada alta que eu não tinha Não, e eu essa. falo assim, e uma das coisas que eu falo sempre, e para os corretores muito, é, antes de você dar qualquer informação, estuda, se informa, vai procurar, porque 90% das vezes você vai achar a solução, né? Você querer, tipo, resolver o problema sem pensar, muito provavelmente não vai ser a melhor solução nem para você nem para o seu cliente. Mas se você passar 15 minutos todos os dias da sua vida estudando, escutando o que as pessoas estão fazendo, escutando o que os bancos estão falando, ou escutando o que os clientes no Brasil, como é que eles estão fazendo esse tipo de financiamento, a gente consegue encontrar soluções. E o bom é que a gente aprende, né? Isso E aí. a gente aprende, cresce, e hoje em dia consegue fazer coisas que são, enfim, melhores para todo mundo. Isso aí. Bom, acho que é isso. Foi muito legal, adorei. Também. Muito bom. É, esse podcast vai ficar no site da Cerveira. O podcast da Cerveira também está no Spotify e no Instagram. E lá vai ter toda a informação do Elcio, a minha informação. E agradeço para vocês que estão ouvindo. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Obrigada. Boa quarta-feira. Prazer, obrigado. Boa quarta-feira.